quero estar compartilhando com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio, amado, que o Senhor vai falar poderosamente com vocês, assim como comigo. Não sei como está o áudio aí, mas eu espero que esteja bem, porque nós estamos sem microfone, né? Mas eu acho que a acústica aqui vai estar legal, né? Então, fique atento aí. Como a gente sempre fala na live, se você tiver um caderninho, pegue, anote tudo aquilo que vai ser falado. O Senhor ele tem algo para o nosso coração. Essa noite, Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do 7 ao 15. Amém? Dá um tempinho para que vocês achem aí. Nós vamos estar lendo Mateus 10, do 7 ao 15. Aleluia! A palavra do Senhor diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repousem sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. E eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? Amém. Até aqui. Peço que você feche seus olhos por mais um segundo. Pai, a tua palavra, Senhor, foi lida. Nós, Senhor, cremos que ela, Senhor, é quem nos transforma, que ela é viva e eficaz, que, Senhor, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, que é a tua palavra. Então, Senhor, que o teu Espírito nos direcione e que essa palavra possa nos libertar de todo engano, toda mentira, tudo aquilo que, Senhor, possa nos afastar de Ti, tudo aquilo que possa trazer cegueira espiritual sobre as nossas vidas, tudo aquilo, Senhor, que possa nos privar de viver a plenitude do Teu Evangelho, de crer, Senhor, no Teu Filho amado Jesus, no que Ele fez por nós. E, Senhor, a Tua palavra, ela possa nos transformar nessa noite e mudar, Senhor, o coração daqueles que necessitam ouvir, dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Eu estava lendo esse texto e o Senhor ministrou algo no meu coração. E o tema dessa noite para nós é uma oportunidade para o arrependimento. O Senhor tem ministrado poderosamente no meu coração esses dias muito sobre arrependimento. E eu meditando nesse texto, em Mateus 10, quando o Senhor envia os discípulos, né, e disse, né, para eles ir pregar, curar os enfermos, dar autoridade para eles, para expulsar demônios, né, curar os enfermos e tal. O Senhor me trouxe no meu coração acerca de nós recebermos esse Evangelho, de nós aceitarmos essa palavra. E aqui é muito forte quando fala que se eles chegarem em algum lugar e forem bem recebidos, que a paz fique naquela casa. Mas se eles não forem bem recebidos, que a paz retorne para eles. Assim seja nas casas ou nas cidades. Então, se eles forem bem recebidos, se a palavra do Senhor que chega até você ela é bem recebida, que a paz, né, de pessoas que têm investido, que têm ministrado na tua vida, uma oportunidade de receber o Evangelho do Senhor, e talvez você tenha desprezado nesses dias, talvez levou anos para que você entendesse isso. E aqui a palavra do Senhor nos diz que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, cidades que nós conhecemos, que nós vamos falar mais adiante, do que para esses que recusarem o Evangelho, do que para esses que não aceitarem e não crerem na mensagem de que o reino dos céus se aproxima. Então, assim, o que o Senhor ministra no nosso coração nessa noite
a princípio, não sei como é na tua vida, mas eu quero trazer um exemplo aqui que o pastor Fernando esses tempos falou para nós na igreja e que ficou no meu coração. Ele falou assim, um exemplo que ele citou, de quantos anos você tem, né? Quantos anos de idade você tem. E daí ele falou assim, eu tenho 18, né? Brincadeira, nós estamos chegando aí aos 34 anos. E aí ele fala assim, esses anos você já não tem mais. Esses anos já se foram. Então, quantos anos nós temos ainda pela frente? Os anos que nós já vivemos, né, já se foram. Então, nós temos agora, quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho para viver? E todos os dias, uma coisa é certeza para o nosso coração. Todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, uma certeza você pode ter, que o amor de Deus, a misericórdia dele, ele se renovou sobre a sua vida. Então, quando eu coloco o tema de uma oportunidade para o arrependimento, cada manhã que você se levanta e você recebe um sopro de vida do Senhor, é mais uma oportunidade que Ele está nos dando de cumprir um propósito que Ele tem para mim e para você. E de que talvez você ainda não tenha tido essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, né, tem relutado contra isso. Talvez hoje você tenha uma nova oportunidade. Talvez amanhã pela manhã, quando você se levantar e você se lembrar dessa palavra, você vai se lembrar de que o amor de Deus e a misericórdia do Senhor, ela se renovou sobre a sua vida e em mais um dia você teve uma oportunidade de fazer tudo diferente daquilo que você talvez tenha feito. Eu fiquei meditando sobre isso, o Senhor ministrando no meu coração e me levou assim, né, a dar uma viajada com Ele assim no secreto, em calcular, né, quantos dias da minha vida eu passei tendo essa oportunidade, antes de que eu aceitasse Jesus. Eu quero compartilhar isso com você antes de nós irmos a fundo na palavra do Senhor. Eu entreguei a minha vida para Cristo no dia 27 de outubro de 2007. E eu sou nascido no dia 24 de janeiro de 1986. Se foram quase 21 anos de oportunidade, por assim dizer. Eu fiz um cálculo baseado, né, em 365 dias do ano, foram 7.578 oportunidades de arrependimento. Até o dia em que eu acreditei e confessei o Senhor como o meu Salvador e criei de verdade no meu coração. Porque até então eu tinha ouvido falar muito de Cristo, ouvido falar, cresci em um lar cristão, conhecia, né, em partes, mas não tinha conhecido o Senhor verdadeiramente, não tinha dado assim esse passo de fé em direção a Ele para poder provar realmente quem Ele é. E nesse dia 27 de outubro de 2007, quando eu entendi esse amor, foi um sentimento tão maravilhoso na minha vida, que quando o pastor ali naquele lugar, em Santa Catarina, fez um apelo, eu só me lembro, amados, que eu levantei com uma alegria tão grande no meu coração, um sentimento inexplicável, as lágrimas tomaram conta, e eu andando por aquele corredor em direção a ele, eu só me lembro, após o apelo, de estar abraçado com ele e com mais um outro moço que também entregou a vida para Jesus naquele dia, um outro menino que fazia parte de uma gangue, que tinha feito parte, né, de coisas terríveis também, que decidiu por Cristo naquele mesmo dia. Então ali, após 7.578 oportunidades, vamos por assim dizer, isso eu conto até a infância, né, amados, mas é só para ter uma reflexão para nós, de quantas e quantas oportunidades que eu tive de aceitar esse evangelho, e quantas vezes pessoas poderiam ter realmente sacudido o pó, né, das suas sandálias ali por eu recusar. Propriamente familiares, quantas vezes minha mãe, familiares vieram pregar a palavra do Senhor para mim, e eu virar as costas e sair, né, e fazer coisas que desagradavam a Deus, porque eu não tinha
esse entendimento e não dava abertura para conhecer esse Deus, e rejeitando muitas oportunidades. Ali o tempo foi se passando, e se passaram 21 anos, que poderia já estar bem mais avançado, né, debaixo da direção de Deus, debaixo do propósito de Deus. Mas talvez nessa noite esteja uma oportunidade de você, talvez não perder tanto tempo quanto eu perdi. Ou de que você talvez tenha até mais idade do que eu e ainda não tomou essa decisão. Essa palavra eu creio que vai falar ao seu coração e ao meu coração. E nós vamos entender que temos a oportunidade todos os dias. Ela se renova a cada amanhecer. Porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia. Então a vontade dele é que nenhum se perca. Então eu creio que por isso as pessoas não desistem de nós. Por isso as pessoas insistem em falar do seu amor para nós, mesmo que nós muitas das vezes rejeitamos. Então abra os seus olhos espirituais nessa noite. Que você possa entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não ficar relutando em relação a isso. Mateus capítulo 11, verso 20. Vai falar das cidades que não se arrependem. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 11, 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que haviam sido realizadas a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Sidom, em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Bem parecido com o que nós lemos em Mateus 10. Só que aqui o Senhor Jesus ele já começa a denunciar as cidades que não se arrependem. As pessoas em que não aceitavam o Evangelho de Cristo, mesmo vendo os sinais e maravilhas que eram feitos. E aqui o Senhor menciona que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Betsaida e Corazim. E aí eu falo para você, Betsaida era cidade, se você for ver na palavra do Senhor, em João 1,44, Betsaida era a cidade de Filipe, de André e de Pedro. Era a cidade dos apóstolos. E hoje a cidade que você mora, eu não sei, você que está nos acompanhando pela live, né, em qual cidade você mora, muitos são aqui de Maringá, muitos nos acompanham de todo lugar do Brasil, muitos até de fora do país. Mas eu não sei em que cidade você mora, mas eu sei de uma coisa, que a cidade em que você mora tem muitos discípulos do Senhor. Tem muitos homens e mulheres, assim como Betsaida era a cidade de Filipe, André e Pedro, assim tem muitos na sua cidade que têm ministrado a palavra do Senhor e você tem a oportunidade de ouvir. Hoje nós temos via Facebook, via YouTube, mensagens de homens de Deus que ministram na nossa vida pelo intermédio da internet devido a tudo isso que está acontecendo. Então assim, por que para nós seria diferente do que Jesus estava falando para essas cidades? Por que para nós não haverá menos rigor? Porque nós temos a oportunidade e a nossa cidade também é cidade de discípulos do Senhor. Na nossa cidade nós temos vários discípulos, homens de Deus, de várias denominações que levam a palavra do Senhor com seriedade, que levam o Evangelho de Cristo até você. Então assim como essas cidades que o Senhor está denunciando, porque eles não creem na mensagem de arrependimento, o reino dos céus está próximo, apesar de ser cidades onde eles passaram, onde eles fizeram sinais e maravilhas, hoje não é diferente. Hoje nós vivemos em lugares onde o Senhor usa os seus filhos para falar conosco,
onde Ele continua fazendo sinais e maravilhas por intermédio dos seus filhos, e ainda nós continuamos relutando a crer nessa mensagem de arrependimento. Nós continuamos relutando em acreditar, mesmo vendo milagres ainda acontecendo. Por mais que hoje, nos nossos dias, sejam raros acontecerem milagres extraordinários, mas nós vivenciamos curas, transformação, né? Quantos de nós já não vivemos isso? E precisa crer e entender isso. Nessa passagem que eu contei dessa vida até eu aceitar Cristo, próximo da data que eu aceitei a Jesus, eu precisei ver algo assim na minha frente, presenciar algo que eu não tinha presenciado ainda, para que eu pudesse realmente, eu acho que talvez dali partiu, eu caí a ficha para que eu pudesse crer. Num dia em que nós estávamos num determinado lugar, reunidos em 6 jovens, 3 casais de namorados, e ali uma menina ficou possessa por um demônio. E até então eu não tinha presenciado isso frente a frente. E aquela menina ficou possessa de tal maneira que os seus olhos, o preto dos seus olhos sumiu, os olhos delas ficou totalmente branco. Ela se contorcia como uma pessoa endemoniada, e ela falava na boca dela que ela não ia ser do namorado que estava com ela ali, que ela era dele, o demônio falando na boca dela grosso, falando ali em voz grossa, e ela se contorcia de uma maneira que não é natural, não tem como se contorcer daquela forma. E nós em 5 não conseguíamos segurar aquela moça. Ela se contorcia de tal maneira, e eu assistindo aquela cena ali, meu cunhado já conhecia a palavra, minha esposa também, a Dani, já conhecia a palavra, e meu cunhado ali foi tentar repreender, expulsar, mas estava, não estava, vamos dizer assim, com fé e na presença do Pai, na maneira com qual deveria, e ali não conseguiu repreender, expulsar, e nós colocamos aquela menina dentro do carro naquela situação e levamos até a casa do pastor. E ao chegar na frente da casa, esse demônio já se escondeu, esse demônio já não se manifestou. Só que quando o pastor saiu do portão da sua casa e veio em direção ao carro, que nós descemos ela do carro, o demônio se manifestou novamente na vida dela. E unicamente só, o pastor só repreendeu em nome de Jesus, nada mais. Você sai em nome de Jesus. Essa menina desmontou no chão. Assim. Quando ela desmontou no chão, assim, ela assim, voltou assim, ela, onde eu estou e tal, voltou. E eu vi que aquilo era real. Então, a partir daquele momento, eu acho que foi um choque, Porque até então eu tinha ouvido falar, mas não tinha presenciado algo tão real daquela forma. E a partir daí eu comecei a frequentar lá a igreja e pude cada dia mais entregar a minha vida a Cristo até chegar neste dia. Mas por que eu falo isso para vocês? Porque aqui a palavra nos diz, como o texto que nós lemos, que no versículo 20, que se houvesse sido realizado a maioria dos milagres em Corazim, em Betsaida, se os milagres fossem realizados entre eles, tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido. Então, assim, quanto tempo leva para a gente se arrepender, para a gente entender e crer? Hoje, como eu disse, é uma oportunidade nova de você crer. E Tiro e Sidom, cidades portuárias, se você for ler Ezequiel 28, vai falar sobre uma profecia contra o rei de Tiro. Cidades ricas que a soberba tomou conta, e a maldade, e a soberba daquele rei era tanta que ele se achava como um Deus. E fala que se tivessem sido realizadas essas coisas lá, eles teriam se arrependido há muito tempo. E assim também fala sobre Cafarnaum. Cafarnaum, cidade onde Jesus habitou. No início, quando Jesus começou o seu ministério, em Mateus 4, fala isso. Ele habitou em Cafarnaum, começou o seu ministério. Começou a pregar ali no capítulo 4 de Mateus: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ali, o lugar onde Jesus habitava, também foram realizados muitos sinais, muitas maravilhas. E o Senhor Jesus pegando aquele povo. E fala que se em Sodoma tivessem sido realizados esses sinais, eles teriam se arrependido e teriam permanecido até hoje.
Vocês que conhecem a história de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, vai falar sobre isso. Anote e leia. Você vai ver que era uma cidade ali de prostituição, de homossexualismo, né? Onde os anjos foram à casa de Ló, né? Aqueles homens queriam cometer atos com aqueles anjos que estavam ali. Então, cidades que eram totalmente dominadas pelo pecado, se fossem realizadas essas coisas que foram realizadas onde Jesus morou, onde Jesus habitou e passou e fez tantos sinais, há muito eles teriam se arrependido, e a palavra fala que eles permaneceriam lá até hoje. E você e eu, como estamos? O Senhor, hoje nós somos a habitação do seu Espírito. Ele habita em nós. Nós somos a morada dele. E continua ministrando ao nosso coração. E porque há tanta dificuldade em crer no Evangelho de Cristo e viver de uma maneira nova diante daquilo que o Senhor representa para nós. Como nós falamos na célula passada, né, do que o Senhor representa para você, o que Jesus representa para você. Então, assim, qual que é a nossa dificuldade? A palavra do Senhor fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, e por que não ai de ti, Maringá, ai de ti, Brasil, ai de ti, nações que meus discípulos moram aí, eu sou habitação dentro de vocês. E qual a dificuldade em se arrepender? Por acaso não veem os sinais que é feito? Por acaso não entendem que eu ainda aguardo, né, para que vocês se arrependam? E ele nos alerta aqui, né, ai de ti, no dia do juízo haverá menos rigor, porque nós não teremos desculpas para dar, nós não teremos desculpas para falar para o Senhor que não tivemos a oportunidade, que não ouvimos, que não cremos, muitos de nós que não vimos, né? A palavra do Senhor, ela nos diz em João 20, vamos abrir a palavra do Senhor lá. Felizes os que creem. Está fazendo sentido para vocês, amados? Glória a Deus. Aqui vai falar acerca de Tomé. Mas quero falar para vocês: felizes os que creem, pois receberão misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. E como eu falei a princípio, a vontade do Senhor é que nenhum se perca. E aqui há algo para nós avançarmos, somente naquilo. Eu não quero sair da direção que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, para que possa ir de encontro ao seu coração, você possa entender de uma maneira clara aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. João 20, 24, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. E disse Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluia! Que palavra poderosa é essa que o Senhor falou a Tomé.
E aqui nós vemos, não somente na sua palavra, mas naquilo que nós já vivenciamos, né? Que felizes aqueles que não viram e creram, mas nós temos muita oportunidade de ver muita coisa o Senhor fazendo, assim como eu vi, para ter um choque de realidade e poder passar a crer. Talvez muitos são como Tomé, e precisam ver as coisas, mas há sinais diariamente feitos nas nossas vidas, para que nós possamos enxergar a criação em si. Se você for olhar a fundo e pensar como coisas maravilhosas o Senhor fez, somente Ele para criar coisas perfeitas assim. E quantos sinais foram feitos, quantas curas, quantas transformações. Talvez você conheça uma pessoa que entregou a vida para Jesus e que no passado tinha um passado e uma vida totalmente diferente do que ela é hoje. Você quer uma prova mais real do que uma transformação dessa? Talvez na sua família tenha alguém que tinha uma vida totalmente torta, totalmente em desacordo com o que é a palavra de Deus, e que conheceu a Cristo, foi transformada por Cristo, e que hoje é uma pessoa que anda em retidão, que hoje é uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta, uma pessoa que você vê Jesus na vida dela, e ainda talvez gere dúvida no seu coração. Então, felizes aqueles que creem, né, sem ver. Mas nós temos não somente a palavra do Senhor para nos contar tantas maravilhas que o Senhor fez, como também nós vivemos e vivenciamos curas, milagres e sinais no nosso meio. E ainda assim, temos dificuldade em crer no Evangelho e ser transformados por ele. Eu estava lendo uma outra história, que eu também quero compartilhar com vocês, e aqui vai fazer mais sentido ainda isso. Nós vamos começar a funilar essa palavra, a entrar aquilo que nós temos a oportunidade de nos arrepender. Vai de cada coração de estar quebrantado na presença do Senhor e reconhecer isso. Jonas, se você quiser abrir a sua palavra lá também, todos conhecem a história de Jonas, eu creio, né, que foi engolido pelo peixe, que fugiu do Senhor, o Senhor deu uma ordem para ele, ele fugiu do Senhor, o Senhor deu uma ordem para o peixe, para que o peixe vomitasse, né, para que ele cumprisse a palavra e o propósito que Deus tinha na vida dele. Uma tempestade assolou o navio em que ele se escondeu, ao ponto de que os homens que estavam naquele navio tiveram que o jogar dentro da água para que a tempestade se acalmasse. Mas há uma ordem nisso, e eu não quero falar sobre Jonas. Eu quero falar sobre Nínive, porque nós estamos falando aqui de cidades que não se arrependeram. E agora eu quero falar para vocês de uma cidade que se arrependeu. De uma cidade que creu na mensagem que o Senhor trouxe. Jonas, ele foi comissionado por Deus para pregar arrependimento a Nínive, uma capital pagã. Nessa época, o próprio Jonas, o povo de Jonas, do reino do norte, e Israel era infiel ao Senhor. Mas o Senhor não enviou Jonas para pregar ao seu povo, mas aos seus inimigos, avisando sobre a iminente destruição. Contudo, eles receberiam misericórdia de Deus caso se arrependessem. Então o livro de Jonas, ele exalta a grande misericórdia do Senhor que se estende a todas as nações, e não apenas a Israel, e ensina que todos os pecadores necessitam de misericórdia. Então aqui o Senhor, eu quero ler o versículo 1, o capítulo 1 para vocês, 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Grave isso. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Esse livro nos relata, né, sobre uma sentença que o Senhor havia dado a essa cidade já, que era para Jonas ir e anunciar isso, que a sua maldade chegou até o Senhor. E no capítulo 3, eu quero ler com vocês, vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, após Jonas fugir,
após Jonas ser jogado ao mar, após o peixe engolir Jonas e vomitar Jonas novamente. E pela segunda vez a palavra do Senhor veio a ele com a ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Mais uma vez, pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu. Um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. O Senhor já tinha dado uma sentença para aquela cidade. Versículo 5: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Aleluia! Esse povo, ele compreendeu, ele creu na palavra que Jonas levou. A palavra que Jonas foi, com obediência a Deus, cumprir aquilo que o Senhor falou para que ele fosse cumprir. E ali ele leva uma mensagem de que 40 dias, Nínive seria destruída. E aquele povo toma uma atitude. E como se fosse falar para aquele povo, assim como no texto que nós lemos: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Por que não falar assim: ai de ti, Nínive? Se não se arrepender, você será destruída. A palavra nos diz que haverá menos rigor para nós do que para tais cidades que nós vemos. E esse povo, compreendendo a gravidade da situação e crendo na palavra do profeta, esse povo se arrependeu. Esse povo tomou uma atitude de arrependimento perante o Senhor. A palavra que nos diz que esse povo se vestiu de pano de saco e cinzas. Pano de saco naquela época era um pano feito por pelos de camelo. Deixa eu só ver que eu puxei aqui o significado. Eram feitos de um tecido grosseiro, feito de pelos de cabra e de camelo para conter cereais. Era como se nos dias de hoje, vamos dizer assim, você com suas vestimentas normais, você se dispusesse como uma maneira de simbolizar o seu arrependimento, a sua tristeza, a sua humilhação perante o Senhor, de que você se vestisse com aqueles sacos de estopa de guardar cereais, de guardar milho, sementes, aqueles sacos, você se cobrisse de cinzas. Isso demonstraria que você está em sinal de arrependimento, em um momento de tristeza, em um momento de humilhação perante Deus, em um momento de arrependimento perante o Senhor. E aqui eles decretam um jejum para consagração, porque nós também não nos devemos fazer como eles, se voltar. E o rei chama a atenção, porque às vezes nós queremos que isso alcance a nossa família, que isso alcance a nossa casa. Falamos muito que nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor. E esse rei, quando ele ouve isso, ele decreta esse jejum e ele diz para todos na cidade: deixem os seus maus caminhos e a violência. Então, assim, talvez você está tendo a oportunidade de receber essa mensagem hoje, e talvez você possa fazer isso com os seus familiares, com os seus amigos, de passar essa mensagem adiante, de ser como esse rei, que dentro do ambiente saudável espiritual da sua casa, talvez hoje essa responsabilidade esteja sobre você. Você possa decretar na sua casa um período de oração. Você pode
decretar na sua casa um período de santificação ao Senhor. Você pode gerar isso nos seus familiares. Vocês possam tirar um tempo de consagração, de humilhação perante o Senhor, de arrependimento perante o Senhor, assim como esse rei fez. E eu tenho boas notícias para vocês. Versículo 10, capítulo 3 de Jonas. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. O Senhor, vendo que eles se arrependeram, que eles se humilharam na presença do Senhor, o Senhor não os destruiu. O Senhor se arrependeu da sentença que havia dado. E o Senhor teve misericórdia da vida deles. Ao ponto de Jonas ficar até enfurecido com o Senhor, no capítulo 4. Que diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Só que ele já conhecia o Senhor. E fala assim, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa. Por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Aleluia. Então, queridos, há uma oportunidade aqui. O Senhor, ele mudou a sentença daquele povo, mas houve um arrependimento sincero no coração daquela nação. A palavra diz que o Senhor, ele é cheio de amor, muito paciente, misericordioso. Também a palavra do Senhor nos diz em Salmo 51:17, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então hoje talvez você tenha essa oportunidade de novamente crer nessa mensagem de arrependimento, crer no que o Senhor faz, nos milagres e sinais que hoje Ele faz no nosso meio. E você pode mais uma vez ter e aproveitar essa oportunidade como os ninivitas fizeram. O Senhor hoje, talvez, como falou para Jonas, pregue contra eles. Talvez você possa estar pensando assim hoje, mas essa palavra veio contra mim. Sim, e glória a Deus por isso, porque essa é uma oportunidade que Deus nos dá, quando Ele nos alerta de algo, diz assim: ai de ti, se não se arrepender. Ai de ti, porque vocês estão tendo a oportunidade de se arrepender, de crer e de abandonar os seus maus caminhos. E no dia do juízo, eu sou rico em misericórdia, eu sou rico em amor, mas eu sou justo. Então no dia do juízo, vocês não terão justificativa para falar que não tiveram a oportunidade de receber a palavra do Senhor. Vocês não creram porque não quiseram, porque as palavras foram ditas, profetas falaram, milagres e sinais foram feitos, e vocês não se arrependeram. Se tais sinais e tais milagres fossem feitos naquelas cidades qual nós lemos, Tiro, Sidom, Sodoma, Gomorra, há muito eles teriam se arrependido. E muitas pessoas creem, entregam a vida para Jesus e alcançam esse amor de Deus, e alcançam essa misericórdia, e o Senhor muda essa sentença. Então, assim, aproveite hoje mais uma oportunidade que o Senhor está dando para você se reconciliar com Ele. Se você ainda talvez não entregou a sua vida para Jesus, não creu, hoje você tem essa oportunidade também de fazer isso. Em Lucas 15:10 diz assim a palavra do Senhor: eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Abra comigo lá, Lucas, para nós finalizarmos. 15. Vou ler do 8 ao 10, só 3 versículos. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma
a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Então hoje, querido, creia nessa palavra, creia nessa mensagem, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Se você precisa se reconciliar com o Pai, que nesse momento você se coloque na presença do Senhor e possa pedir perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. Que a misericórdia do Senhor ela possa mais uma vez se renovar sobre as nossas vidas. E para você que talvez nunca, até hoje, fez uma oração de entrega, uma oração de confissão a Deus, a Jesus, por quem Ele é, hoje eu quero fazer um apelo aqui para você. É diferente a forma com qual nós estamos fazendo, porque eu não posso te ver, eu não posso te ouvir, mas o Senhor pode. O Senhor, Ele pode ouvir. O Senhor, Ele compreende as intenções do teu coração. E nessa noite eu quero fazer algo aqui pela fé. Eu quero fazer um apelo a você que precisa confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Se você crê no seu coração, quero ler um texto da palavra do Senhor para você nessa hora. E eu quero que você repita comigo uma oração que eu vou fazer. Romanos. Preste bastante atenção. Romanos 10, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor ela nos diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vou ler novamente. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Diante dessa palavra, diante dessa nova oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de crermos no seu Evangelho, no Evangelho do arrependimento, de crermos em Jesus, que Ele é o caminho, de crer que é por intermédio dele que nós seremos salvos, de crer que foi pelo que Ele pagou naquela cruz que eu e você somos salvos. Nós temos a oportunidade ao arrependimento, mais uma vez. Então eu peço, se você, no teu coração, você tem esse desejo hoje, de entregar a sua vida a Jesus, que você aí na sua casa, você feche os seus olhos nessa hora. E nós vamos orar. Eu quero que você repita comigo essa oração que eu vou fazer. Como eu disse, eu não ouço, mas quem precisa ouvir não é eu. Quem precisa ouvir é o Senhor. Você precisa confessar com a sua boca, e não somente confessar com a sua boca, mas Ele conhece a intenção do teu coração. Então você também precisa crer no seu coração, com convicção aquilo que você está falando e aquilo que você está orando. Eu vou fazer essa oração para que você repita, mas que isso flua do teu coração para Ele, porque Ele ouve. Amém? Diz assim comigo: Senhor, eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor, e eu creio no meu coração que Deus, o Senhor, o ressuscitou dos mortos. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Pai. Nós te glorificamos. Nessa hora você possa ficar nesse espírito de oração. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor e nós vamos estar orando. Aleluia. Lindo Jesus, Rei
queremos te louvar, Senhor. Pai, que a tua palavra possa alcançar, Senhor, as pessoas, Pai. Que nessa noite, essa mensagem de arrependimento, essa mensagem de alerta, ela possa, Senhor, entrar no coração, Pai, dos seus filhos e possa fazer morada. E, Senhor, nessa noite, Senhor, os teus filhos possam ter, Senhor, os olhos espirituais abertos, Pai, e possam, Senhor, entender a necessidade de entregar a vida a Ti. Senhor, a necessidade de se arrepender dos seus maus caminhos, Pai, e, Senhor, ter uma nova vida em Cristo. Que nessa noite, Pai, nós possamos, como povo, Pai, Senhor, assim como, Senhor, os ninivitas ali, Senhor, se arrependeram, nós possamos também nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros e clamar a Ti, Pai, para que o Senhor encontrar em nós ainda algum caminho mau, que o Senhor possa arrancar, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a vencer os nossos pecados, que o Senhor possa, Senhor, nos direcionar a ter uma vida reta diante do Teu altar, diante da Tua vontade. Pai, que, Senhor, essa mensagem de arrependimento, Senhor, chegue ao coração das pessoas e elas possam, Senhor, se decidir nessa noite a entregarem a vida a Ti. Senhor, nessa hora nós repreendemos toda a cegueira espiritual, todo engano, toda mentira de Satanás sobre a vida das pessoas, para que elas possam, Senhor, ser livres para receber, Senhor, essa palavra, e que essa palavra possa, Senhor, trazer transformação, possa trazer vida, Senhor, no coração das pessoas. Que seja um tempo de arrependimento, Pai, que seja um tempo de mudança, que, Senhor, as pessoas se dobrem diante de Ti, de quem Tu és, e o confessem, Senhor, com todo o coração e com as Suas palavras, que o Senhor é o caminho, Pai, e que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Pai, que o Senhor, Pai, ressuscitou o Teu Filho amado para, Senhor, nos salvar por intermédio da cruz, no alto preço que Ele pagou por nós, que nós possamos crer nesta palavra, crer, Senhor, nesse alerta que Jesus nos traz da Sua palavra, Pai, para que no dia, Senhor, que nós formos nos apresentar diante dEle, Senhor, Ele possa se agradar, Ele possa ter misericórdia de nós. Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu ao arrependimento. Obrigado porque o Senhor nos deu um fôlego de vida e mais um dia para vivermos em razão ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te louvo pela oportunidade de estar em Tua presença. Eu te louvo pelo Teu amor incondicional. Sim. E por Senhor ser misericordioso conosco. Ter tanta paciência assim com nós. Eu te louvo, Pai, porque Tu és fiel. Senhor, ouve, Pai, a oração dos Teus filhos. Tua palavra nos diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, Senhor, alcança aqueles que, Senhor, têm dificuldade de entregar a vida a Ti, que têm dificuldade de crer na Tua mensagem. E abra os olhos dos Teus filhos, que eles possam entregar a vida a Ti nessa noite, Pai. Eu sei que a Tua vontade é que nenhum se perca. Então, Senhor, alcança, Pai, com a Tua glória, alcança com a Tua misericórdia e transforma os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero também nessa hora, Pai, orar, Senhor, pela vida dos Teus filhos, pela vida do pastor, Pai, que está em viagem. Mais uma vez nós colocamos a vida dele diante do Teu altar. Nós pedimos que o Senhor o guarde ali, que o Senhor foi a trabalho, que ele necessita de suprir também, Senhor, ali as coisas na sua casa. Que o Senhor possa ser com ele, o guardar, o proteger, o acampar os Teus anjos ao redor dele, livrar ele de todo mal. Não somente ele, como Silas e toda a equipe que vai estar trabalhando lá. Que o Senhor possa os proteger, porque eles vão trabalhar em altura, Pai. Que o Senhor os guarde ali, os proteja de todo mal. Em nome de Jesus. Também, mais uma vez, nós clamamos pela vida do nosso irmão Aldo. Senhor, ele está internado. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Sim. Que o Senhor, Pai, tem poder para curar. Nós queremos. Que o Senhor possa tocar, Senhor, sobre ele nessa hora. Possa restaurar a sua saúde e possa o guardar de todo e qualquer mal. Traga-o de volta à sua casa, são, curado, Pai, em nome de Jesus. Assim também sobre a vida do Alex, sobre a vida dos outros irmãos, Pai, que essa semana estiveram adoentados,
estiveram enfermos, que o Senhor possa restaurar, Senhor, a saúde dos teus filhos. Que eles possam, Senhor, iniciar essa semana cheios de saúde, de alegria no seu coração, pois o Senhor é conosco. Guarda a vida dos teus filhos, guarda também as nossas vidas, Pai. Nos livra de toda e qualquer retaliação do inimigo. E que o Senhor, Pai, se renove mais uma vez amanhã a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Eu creio que o Senhor falou poderosamente ao nosso coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.